Assim que o Meet. Foi rápido dessa vez. Seguinte, vocês devem ter percebido um padrão nas últimas aulas, que eu normalmente começo apresentando um tema e falo, olha, gente, normalmente a gente aprende de X jeito na escola, mas esse jeito ou está incompleto ou está errado. Foi assim com o Renascimento, quando eu disse que ele é muito maior do que só a parte artística que a gente está acostumado. Foi assim com a Idade Média como um todo. E não vai ser diferente agora com as reformas religiosas. A gente tende a aprender muito mais a parte teológica da coisa, então, tipo, porque a igreja tinha esses comportamentos e por causa desses comportamentos tiveram as reformas, só que a gente também não aprende o caráter político e econômico dessas reformas, que são importantíssimas e fizeram elas não acontecerem em si. Martinho Lutero, por questões políticas e econômicas, muito provavelmente, faria suas 95 teses de qualquer jeito. Só que a dispersão do protestantismo na Europa, isso sim dependeu muito de fatores que não estavam só necessariamente conectados à questão mística da coisa. A gente vai ver eles agora. Alguns antecedentes que levaram as reformas protestantes a acontecerem, tá bom? Nossa, gente, peraí que eu até esqueci de ver uma palavra, vocês vão ver o shade ao vivo, que eu esqueci o que era. Eu só joguei no slide e eu esqueci de ver o tema que eu esqueci. É isso mesmo, tá, beleza. Desculpa, gente, eu tinha esquecido que porra era essa. Vocês veem que preparação aqui é 100%. Mas vamos lá. Alguns antecedentes que fizeram as reformas religiosas acontecerem, ou possibilitaram que elas se dispersassem de maneira muito eficiente. Primeiro, e eu disse que ia ser importante, invenção da imprensa. Já disse na última aula, a invenção da imprensa quebrou o monopólio intelectual que a Igreja Católica tinha com conhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, a gente tinha uma população civil letrada, alfabetizada. Vejam bem, não é que era o que a gente tem hoje de uma educação universal, mais de 99% das pessoas alfabetizadas. Não. A leitura ainda era restrita a uma casta muito privilegiada, era pessoas muito influentes, muito ricas, que sabiam ler. Mas já era mais do que era na Idade Média. Na Idade Média, como um todo, você tinha algumas exceções, mas era o clero que concentrava o poder da leitura, os monges, copistas, que redigiam os livros, esse tipo de coisa. Com a invenção da imprensa, o conhecimento fica mais barato, apesar de ainda ser extremamente restritivo, e mais disperso. Apesar também de ser concentrado em um núcleo muito específico, mas ele aumenta. Beleza, então. Eu separei as motivações da reforma protestante em três grupinhos. Então, para os teólogos, ou seja, aqueles que estudam a religião, para os nobres, aqui também incluso os reis, o porquê que eles aderiram às reformas religiosas, e a burguesia, para vocês entenderem. Então, vamos lá, os teólogos, por que eles aderiram aos movimentos reformistas? Por que eles fizeram suas pregações e acusaram a Igreja Católica das coisas que eles acusaram? Vamos lá. A Igreja Católica estava tendo práticas, atitudes que eram tidas por boa parte dos teólogos, por uma parte considerável dos teólogos, boa parte não, mas uma parte considerável, como incorretas. Você estava tendo uma ostentação muito grande de riquezas. Eu disse para vocês, na aula de Idade Média, o tanto que a Igreja Católica acumulou terras, os motivos para isso acontecer, e aquele negócio, gente, quem aí é de Minas Gerais, já visitou Minas Gerais, teve o privilégio de ir em Ouro Preto, e ver aquelas igrejas todas cobertas de ouro, cara, um negócio inacreditável. E era assim, uma ostentação muito grande que, cara, não condiz muito aí com o que Jesus Cristo passou. Mas vamos lá. Além disso, a igreja praticava a venda de indulgências e de simonia. Indulgência, gente, é perdão. Então, era literalmente, você pagava pelo perdão. O Papa fazia isso. Teve um caso que está na apostila de vocês, se eu não me engano, que ele vendeu uma indulgência para um burguês de fato, tipo, burguês mesmo, que estava cometendo pecado, aí ele assinou uma indulgência, irmão, você vai para o céu. A ideia era a seguinte, falando um pouquinho só da mitologia cristã, mas nunca vi isso cair em prova. Quando você morre, cara, tem o céu e o inferno, mas também tem o purgatório. O purgatório é para as almas que tiveram os pecados em vida, erraram, mas que depois de ficar um tempo no purgatório, essas almas vão para o céu. É um intermediário, tá ligado? É o campo dos asfodelos, para quem gosta de Percy Jackson aí, basicamente. Mas e a Igreja Católica falava que com essas indulgências, esse tempo que você tinha ficado no purgatório diminuía, e aí você ia para o céu mais rápido, entendeu?
E a venda de simonia é a venda de relíquias religiosas. E normalmente essas relíquias eram falsas, tá? Já para adiantar vocês, mas tipo assim, o prego que tinha na cruz de Jesus Cristo, o dedo de, sei lá, João Batista, assim falo João Batista, não sei, não lembro de outro exemplo. Esse tipo de coisa. E esses teólogos vinham essas práticas da igreja com muitos maus olhos. E vamos ser sinceros aqui, dá para entender por que eles vinham com maus olhos. Então, vários deles fizeram críticas bem pesadas. Alguns deles eu nem vou colocar aqui, eles são importantes. O John Wycliffe, por exemplo, mas nem precisam decorar o nome desse cara, só estou falando que teve bastante gente aí que pregou alguns movimentos reformistas na Igreja Católica. Nessa aula, a gente vai ver os três principais. Lutero com o luteranismo, Calvino com o calvinismo, e o Henrique VIII com o anglicanismo. Tudo bem? Os nobres, por outro lado, por que eles aderiram à reforma de uma maneira até que bem significativa? Porque você tinha uma rivalidade entre o poder da nobreza e o poder da igreja. A igreja tinha muitas terras, ela era muito rica, e lembrem-se, o Império Romano ruiu, se descentralizou, a igreja não. Então, para vocês verem como é que ela era uma autoridade muito importante. E vejam bem, a gente está na modernidade. Os estados modernos estão sendo formados. A gente teve a formação da Inglaterra, da França, de Portugal, da Espanha. E mais do que estados modernos estão sendo formados, a gente está começando com o movimento absolutista. Ou seja, cada vez mais o poder está sendo concentrado na mão dos nobres, na mão dos reis, nas mãos dos reis. Então, vocês entendam, percebam que a igreja é um grande impedimento para essa concentração absoluta. Então, era interessante para os reis minarem um pouquinho do poder da igreja, para conseguir completar essa concentração de poder na mão do próprio Estado. E a burguesia, por fim, a igreja tinha alguns dogmas que atrapalhavam o comércio e o lucro da burguesia. Primeiro, justo preço, ou seja, você tem que vender alguma coisa com um preço justo, literalmente. Esse preço justo é o custo de fabricação, algum negócio assim. Basicamente, você não podia colocar o preço que você quisesse no seu produto. Não, tinha uma certa regra. E essa regra, normalmente, colocava no produto que você quer vender uma quantia muito baixa, um valor muito baixo. E os burgueses não lucravam tudo que eles podiam lucrar. E, além disso, a igreja condenava a usura. Gente, usura é juros a preço alto, é agiotagem. Então, a igreja condenava isso e os banqueiros, esse tipo de coisa, não podiam lucrar o quanto gostariam de lucrar. Então, a burguesia também já estava olhando a igreja com maus olhos. E lembra, a burguesia é um fenômeno moderno. Moderno não, né? Da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, é por isso que surgiram essas críticas agora, tá bom? Ou seja, percebam que as reformas religiosas tiveram sim um caráter religioso, místico, que a gente vê a parte teleológica, teleológica é outra coisa, mas também tiveram um caráter político, também tiveram um caráter econômico, e digo mais, também teve um caráter social, porque as pessoas viam o que a igreja fazia, os camponeses e tal, tiveram vários movimentos, como a gente vai ver ao longo dessa aula, espontâneos de pessoas servas, a gente vai ver, tudo bem? As reformas religiosas aconteceram majoritariamente entre o século XV e o século XVI. Ok? Todas, portanto, dentro da Idade Moderna. Vamos ver o primeiro grande reformador, o mais famoso de todos na realidade, que fez uma puta de uma cisma dentro da Igreja Católica, Martinho Lutero. Martinho Lutero, gente, ele é um monge alemão, e quando eu digo alemão, preste atenção, mesma situação da Itália, a Alemanha, enquanto país unificado, não existia. Eram várias divisões de um lugar chamado Sacro Império Romano Germânico, que a gente não estuda muito porque ele não cai em vestibular. Mas eu adianto para vocês que o Sacro Império Romano Germânico não era sacro, não era um império, não era romano, mas era germânico. Só isso que eu digo para vocês. Ele era professor de teologia, gente. Ou seja, era uma pessoa estudada. Ele dava aula na universidade sobre teologia. Era uma pessoa que conhecia muito bem a Bíblia, lia muito bem os textos, e ele estava insatisfeito e era crítico a alguns comportamentos da igreja. Então, a luxúria, venda de indulgências, esse tipo de coisa. Ele estava começando a ficar de saco cheio disso, principalmente as indulgências. O Lutero nunca engoliu esse trem. Nunca. Então, chega um ponto de insatisfação que o estopim para isso é o Papa vender aquela indulgência para um burguês, que ele vai lá em 1517 e redige, né? A conjugação é essa? Ele escreve as suas tão famosas 95 teses. 95 teses, que eram 95 teses,
95 pontos de por que a venda de indulgências era errada e por que ela tinha que acabar. E ele cola isso, diz a lenda. Eu já vi falando que isso não aconteceu, mas diz a lenda que ele cola essas 95 teses, igual essa foto que vocês estão vendo aí, na porta de uma catedral da cidade que ele manda, ele manda cópias para outros monges, manda uma cópia para o Papa. Cara era audacioso aí. E aí tem uma puta numa discussão entre o Lutero e entre o Papa, se venda de urgência era certo, se era errado, se era certo, se era errado. Acaba que uma hora o Papa bencha a paciência, fala, ó, pau no teu cu, você está excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica, e também a Igreja Católica começou a perseguir o Martinho Lutero. Porque mesmo excomungado, ele não voltou atrás das críticas dele. Ele falou, isso está errado, eu vou lutar até o último segundo para que essas atitudes parem, tá bom? E aí ele começa a ser perseguido. Perseguido no estrito senso, viu, gente? A gente sabe como é que foi a Idade Média, a igreja tinha muito poder, dava para dar uma perseguida nesse carinha aí. Então, Martinho Lutero teve que fugir. Ele foi abrigado, deram um abrigo para ele. Quem deu abrigo para ele foi o Frederico da Saxônia. Frederico da Saxônia, que era um nobre do Sacro Império Romano Germânico. Percebam, gente, por que vocês acham que o Frederico da Saxônia deu abrigo para o Lutero? Porque ele acreditava no movimento das reformas? Talvez, não vou tirar o mérito dele. Talvez ele fosse um grande adepto ao luteranismo, ele acreditasse que essas práticas da igreja estivessem erradas. Mas também tem o lado político, que eu já disse para vocês. A nobreza queria mais poder, a igreja tinha muita riqueza, e era uma ótima desculpa que eles tinham para desapropriar a terra da igreja, para dar um corte na influência dela, e esse tipo de coisa. Já refugiado pelo Frederico da Saxônia, o Lutero faz uma coisa inédita. Ele traduz a Bíblia para o alemão. Vejam bem, gente, até essa altura, as missas, a língua oficial da liturgia católica era o latim. Então, as missas eram celebradas em latim, as Bíblias eram em latim, tudo era na língua latina. E não era todo mundo que sabia latim. Latim era muito rococó nessa época. Era muito, como é até hoje, inclusive. Mas hoje é pior, né? Porque naquela época até tinha gente que falava latim. E quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele populariza a leitura da própria Bíblia. De novo, ainda é uma coisa muito estigmatizada, ainda é uma coisa muito voltada a uma única camada social, porque quem sabia ler de fato ainda eram pessoas muito restritas, mas já é um abrangimento maior. E isso está muito relacionado com o que o Lutero pregava. Vamos ver agora algumas das coisas que o luteranismo prega. Primeira coisa, 2 sacramentos. Para quem não é católico, eu acho que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, uns são nos enfermos, às vezes, uns negócios assim. Para ele só existe 2, batismo e eucaristia. Só esses 2 que existem. Ele pregava a liturgia na língua pátria. Olha o que eu acabei de falar para vocês, que ele traduz a Bíblia para o alemão. Ele prega que a Bíblia tem que ser adaptada a todos os idiomas da Europa, e não só o latim. Então, para o italiano, para o francês, que eu repito, gente, essas línguas na época, hoje o francês é muito chique para nós, très bien, parle français, esse tipo de coisa. Mas naquela época o francês era vulgar, era uma língua vulgar. Vulgar no sentido que ela decaiu do latim, e quem falava francês normalmente eram as pessoas mais pobres, entendeu? O latim vulgar, como é chamado, o latim vulgar era italiano, entendeu? Esse tipo de coisa. Ele falava, não, tem que traduzir a Bíblia para os idiomas pátrios da Europa, e as pessoas podem interpretar livremente a Bíblia. Isso era uma coisa que a Igreja Católica não permitia. A interpretação dos textos sagrados era monopólio dos eclesiásticos, dos padres, esse tipo de coisa. E o Lutero fala, cara, você não tem que ser padre para fazer isso. Se você tiver fé, você consegue interpretar. Não tem problema. Uma quebra de paradigma bem grande. Falava que a Bíblia era o único objeto sagrado, e, portanto, porque ela era a única fonte de fé e a palavra real de Deus, então ela era o único objeto canonizado. Até hoje, para o luteranismo, o único objeto canonizado, porque a Igreja Católica tem outros. Bem, não, tipo, deixa eu dar um exemplo. Peraí. Caralho, agora fugiu, mas a Igreja Católica tem outros objetos sagrados. Para o luteranismo é só a Bíblia. Ele condenava o celibato, ou seja, aquela ideia de que padre não pode casar, não pode ter uma família, e também da confissão. Não gostava desse trem, não. Ele acreditava que a salvação da alma seria pela fé, e unicamente pela fé. Se você tivesse fé em Deus,
e fizesse suas coisas corretas, você seria salvo, você iria para o céu. Não tinha negócio de indulgência, não tinha venda de indulgência, isso não funcionava para Lutero. E, por fim, ele condenava a adoração de imagens. Isso aqui vai ser importante, porque depois que o luteranismo pegou em alguns países, tipo a Holanda, o próprio Sacro Império Romano Germânico, a gente vai ter ondas iconoclastas, de iconoclastia, ícone, clasta, quebra. Então, aquele negócio, gente, aqueles movimentos de quebrar a imagem de santo, esse tipo de coisa, tá bom? É isso que o Lutero pregava. Alguma dúvida até aqui? Você pode explicar de novo os 2 sacramentos? Os sacramentos? A Igreja Católica tem 7. E o Lutero falava que não tinha que ter 7, não. Era só 2 que eram importantes: batismo e Eucaristia. Deixa eu até pegar os 7 sacramentos. Aí esqueci de ver. Peraí. Não, imagina, menino. Não, mas é que eu tô curioso. Eu tô curioso mesmo. Pô, caralho, cadê? É a unção dos enfermos. Eu lembro que eu tive isso na catequese, mas eu não era uma pessoa que prestava muita atenção. Não. Ó, carisma, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos. Brinca, irmão. Já posso ir na missa, já posso dar aula de missa. Ordem e matrimônio. É isso aí, são os 7 sacramentos para vocês aí. Eucaristia era o quê? Eucaristia é você tomar a hóstia, o corpo de Cristo. Ah, tá. Beleza, então. Você pode voltar o slide de novo? Para onde? O slide anterior. Esse aqui? É, rapidinho. Pode. Me avisa quando você acabar só. Foi, obrigada. Imagina. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Acho que tá ótimo. Acho que é sobre isso. Eita, aquela cadeira. Haviam eliminações ou condenações de quem praticava a usura? Ou era algo não tão acentuado? Não, a Igreja Católica proibia de verdade. Era pecado, gente. Vocês sabem como é que é pecado. É pecado como um monte de outras coisas. Matar alguém, é óbvio, não era um pecado tão sério assim, mas, tipo, a Igreja Católica não permitia. E como ela tinha muito poder naquela época, meio que se obedecia a ela. Era assim que funcionava. E aí não lucravam tanto assim. O filme do Lutero. O terço é outro objeto? Olha, Luana, sendo bem sincero, não sei. Mas eu imagino que sim, porque... Imagino que sim, não, mas, tipo assim, ele não é canônico, o que eu quero dizer, tipo assim, ele não é um dos textos canônicos para a Igreja Católica. Acho que Levíticos, eu lembrei desse troço, Levíticos é um livro separado da Bíblia, se não me engano. Mas o terço é uma imagem. É uma imagenzinha. É isso. É pecado não mandar slide para amiguinho, viu? Então, mas eu vou fazer uma reforma religiosa agora, o eduardismo, isso não é pecado não, e quem reclamar vai ser crucificado. Então, já fique de aviso. Vamos lá, gente. Vamos pro próximo. Esse aqui nem é tão comum assim. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas eu gosto muito, tipo, e às vezes aparece em prova, no material de vocês do ângulo, eu achei interessante trazer, que é o movimento anabatista. Não é que esse homem à direita chama Anabatista, não. Seria muito bom, mas não é. Esse cara aí à direita se chama Thomas Müntzer. Müntzer. Não sei falar. Ele era um líder de movimento reformista e ele era ex-discípulo de Lutero. Uma hora, ele estava juntinho com Lutero é meu pastor, nada me faltarás, mas uma hora desviou. Deu uma quebrinha aí, eles desviaram. E ele foi para o movimento anabatista, gente. O movimento anabatista era majoritariamente predominado por camponeses, e era uma tentativa de instaurar o luteranismo no campo, em uma coisa que eles chamavam de cristianismo primitivo. Que porra que é cristianismo primitivo? A gente vai ver agora. Cristianismo primitivo, esses anabatistas, eles eram contra estamentos sociais, então aquele negócio, servo, nobreza, clero, acaba esse negócio, contra o acúmulo de riquezas da Igreja Católica e também contra a própria nobreza por consequência. Eles acreditavam que para você viver bem, para você chegar nesse cristianismo primitivo, tinham que ser formadas as comunidades de homens iluminados, que não teriam classes, que seriam comunitárias, completamente comunitárias, e que a partir da fé, e unicamente da fé, a sociedade ia ser regida. Então não teria riqueza, não teria classe, não teria dominação, não teriam nada. Seriam só irmãos cristãos sentados à mesa, tendo fé. Em 1524, teve uma puta de um movimento, de uma revolta camponesa, que foi liderada pelo movimento anabatista, que foi do movimento anabatista. Essa revolta, ela era contra tributos religiosos, contra a servidão, era feita por camponeses,
E também ela defendia a livre escolha de pastores, que as pessoas pudessem escolher quem seria o seu pastor, entendeu? Que a pessoa pudesse escolher quem seria seu pastor. Falei certo a frase agora. Bom, gente, vocês podem imaginar o que deu, né? Esse movimento foi completamente massacrado, inclusive com o apoio do próprio Lutero, porque o Lutero, apesar de reformista, esse tipo de coisa, ele era a favor dos estamentos, tá? Ele acreditava que isso era uma coisa boa. Então, esse povo morreu tudo. Foi uma tentativa de reforma aí, só passando para vocês mesmo. Calvino. João Calvino, que fundou o calvinismo. Uma coisinha, ele odiava esse nome, tá? Ele lutou a vida inteira para que o nome dele não se desse na reforma que ele estava dando, do calvinismo, mas não adiantou muita coisa, não. Bom, o calvinismo ele foi criado por João Calvino, viveu de 1509 até 1564. João Calvino também era um teólogo, ou seja, um estudioso da exegese, não sei o nome, do misticismo cristão, e esse tipo de coisa. Misticismo no sentido de ser místico mesmo, tá bom, gente? Não é que é falso, não, pelo amor de Deus. É só místico. Jovem místico. A coisa interessante que o Calvino falava, que tem exclusivamente não, mas especialmente no pensamento dele, e que foi importante, é a predestinação. Para ele é o seguinte, o destino do homem, desde que ele nasce, já está decidido. Você já nasce predestinado, a palavra aí, a ir para o paraíso ou ir para o inferno. E nada do que você faça na sua vida vai mudar esse fato. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Acho que agora foi. Não? Não sei. Tem ainda? Não sei. Enfim. Você já nasce predestinado a ir para o céu ou para o inferno. E nada que você faça na sua vida vai mudar esse fato. O que você pode fazer? Você pode apenas saber se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Para o inferno, não. Você só consegue saber se você vai para o paraíso. E como você consegue saber o seu destino? Como você consegue saber se você vai para o céu? Se você, em vida, enriquecer pelo seu trabalho. Honestamente. Entendeu? Então, o João Calvino, o calvinismo como um todo, ele tem uma valorização muito grande do trabalho. E, portanto, preste atenção nessa parte, ele não condenava o lucro. Usura, justo preço, não existe para o calvinismo. Para ele está tudo bem. Você tem que enriquecer em vida. É um jeito de você ver se você vai para o céu. Então, valorização do trabalho, não tem essas coisas. E é por isso que teve uma puta de uma adesão da burguesia ao calvinismo. E é por isso que o calvinismo é considerado a religião da burguesia. Tem na apostila de vocês, isso que eu vou falar agora, eu quero que vocês leiam porque é bem interessante, mas o Weber, sociólogo mesmo, já no século XIX, ele escreve uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Basicamente, ele fala como a religião pode influenciar no desenvolvimento mercantilista, no desenvolvimento capitalista. E ele chega à conclusão que onde o calvinismo mais pregou, onde ele foi mais forte, foi onde teve um maior desenvolvimento capitalista. Onde as reformas pegaram, onde o protestantismo pegou, foi onde teve um maior desenvolvimento, que é um exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, e esse tipo de coisa. Não vou entrar em detalhes, porque nem é minha área, sociologia, mas tá lá para vocês lerem, é bem interessante, eu recomendo muito. Vamos parar, né? Tem alguma dúvida aí? Uma última dúvida? Tô falando, essa aula é de boa, cara. Essa aula é Professor, super... Pode falar. O calvinismo e o protestantismo, eles não são a mesma coisa, mas qual que é a relação do lucro e do capitalismo nisso? É o que eu tinha falado, a igreja, ela condenava o lucro exacerbado, ela falava que as coisas tinham que ter um preço justo, ou seja, você não tinha que cobrar muito pelo seu serviço, mesmo que ele valesse isso, e também você não podia ter a usura, que era a coisa dos juros, né, os bancos colocarem juros muito altos, a agiotagem, basicamente. A igreja proibia esse tipo de coisa, ela não levava isso em conta, ela falava que era pecado. O calvinismo, ele vem e fala, não, isso não é pecado não, cara, isso não é pecado não, porque você enriquecer em vida, é o jeito que você vai ver se você vai para o céu, e portanto você tem que ter essas coisas liberadas. E aí a burguesia aderiu em massa ao calvinismo, Então, essa é a relação, entendeu? Basicamente. Você conseguiu entender? Mas os Estados Unidos, ele era protestante, ou não? Sim, ele era protestante. É que assim, gente, protestante é um termo genérico, tudo bem? Protestante são qualquer reforma religiosa. Então, você pode ser protestante. Anglicano é protestante? É. Luterano é protestante? Sim. Calvinista é protestante? Sim.
Entendeu? É um termo geral. Aí, no termo geral, você tem as vertentes protestantes. Você tem calvinismo, anglicanismo, esse tipo de coisa. Ah, entendi. Agora entendi. Obrigada. Alguma outra dúvida, gente? Anabatismo era protestante também? É. Legal. Então significa que eu vou para o inferno, Edu. Porque eu sou pobre. Pro João Calvino? Não, mas aí depende da tua vertente, cara. Você pode ser dos anabatistas aí, falar que não tem Será que eu vou periquismo. lucrar? Será que eu vou lucrar? Você pode fazer um levante contra o Estado e instaurar uma comunidade de homens iluminados, pensa assim. Super certo. Apoiaria. Eu não vou para o inferno. O Paulo colocou, Max Weber e Calvino tinham pensamentos iguais. Não, o Weber ele vai analisar como que o capitalismo se desenvolveu a partir da religião. Não é que eles, tipo, pensavam igualzinho nem nada. Inclusive, o Weber... Puta, Weber é legal, gente. É um negócio meio maluco aí, mas é legal. Vamos continuar. Último reformista. Henrique VIII, que foi o cara que criou o anglicanismo. Olha, esse negócio... Esse cara é um meme. A culpa disso é dos Simpsons, né? Daquele episódio que eles fazem das reformas religiosas. E eles colocam o Homer, eu acho, como se fosse o Henrique VIII. Que aquele meme de que ele queria se divorciar, o Papa não deixou, e tá bom então eu vou criar a minha religião com jogos e prostitutas. Mentira, eu vou criar minha religião que eu possa me divorciar. Mas não foi só isso, tá bom? Não foi só isso, a gente vai ver agora. O Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, o segundo rei depois da Guerra das Rosas, vocês lembram da Guerra das Rosas? Pois é, Guerra das Rosas, que instaurou a dinastia Tudor, e colocou o Henrique VII no poder. Henrique VIII é filho do Henrique VII, como o próprio número já diz. Ele queria anular um de seus casamentos, ele era casado com uma mulher de Aragão, que era uma região nobre da Espanha. Ele queria anular esse casamento, só que divórcio, naquela época, era proibido. Você não podia, até hoje, na real, pela Igreja Católica, tipo, você pode divorciar, é óbvio, a Igreja Católica vai apontar o dedo, mas você não pode casar de novo depois, a não ser que peça perdão para uma autoridade católica, esse tipo de coisa. Até dá para você se divorciar e casar de novo no religioso, mas não é tão fácil assim, não. Por que eu falei disso mesmo? Jesus. Ele queria se divorciar, só que divórcio nessa época era pecado, você não podia fazer. E aí ele pede pro Papa fazer um puta de um textão, falando, olha, eu tenho que me divorciar por causa disso, disso, e dessa passagem da Bíblia, esse negócio. O Papa leu aquilo e falou, bicho, não tem justificativa. Não vai, você não pode. E aqui ele faz a famosa frase, você não vai me deixar divorciar na tua igreja? Então beleza, eu vou criar a minha própria igreja, onde eu vou poder me casar de novo. E aí tem o cisma da Inglaterra, ele era rei da Inglaterra, você tem uma quebra. A igreja inglesa vai se desvencilhar da igreja católica, vai ser um braço autônomo. Ele cria, portanto, desse jeito, a igreja anglicana, que é uma igreja britânica, em que o rei é o sumo pontífice. Olha que palavra linda, sumo pontífice. O que quer dizer sumo pontífice? A autoridade mais alta de uma igreja. Na igreja católica é o Papa. Na igreja anglicana é o próprio rei. Olha que interessante. Então, a autoridade, a maior autoridade da igreja anglicana é o próprio rei. Puta, cara. É uma maneira perfeita que o Henrique VIII encontrou de concentrar o poder na sua mão. Olha que incrível. Olha como as coisas não são tão simples assim, não é só preto no branco. Não é porque o cara só queria se divorciar, irmão. Porra, tinha uma parte política aqui. Ele queria concentrar o poder. A gente está na época da formação do absolutismo, afinal de contas. E que maneira melhor de você formar um absolutismo se você criar uma religião em que você é o líder dela? Pensem assim. Uma última questão do anglicanismo, que eu quis colocar só de curiosidade para vocês. Ele tenta impor a religião anglicana nas terras que eram dominadas pela Inglaterra, incluindo a Irlanda. Isso deu um problemão do caralho, porque a Irlanda era católica, majoritariamente católica. Deu problema, deu guerra que tem até hoje. Gente, tem consequência desse fato até hoje. Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, eu não vou entrar em detalhes, mas tem muro tipo o muro de Berlim, delimitando Amazonas até hoje, por consequência disso. Ira, movimento de independência da Irlanda, esse tipo de coisa, cara, um negócio gigantesco, deu um problemão generalizado, mas eu não vou falar para vocês, não vou entrar em detalhes, só quis trazer por curiosidade. Por quê? Porque não foi só esse problemão que a gente teve. Depois que o protestantismo se espalha como um todo, a gente tem na Europa as guerras religiosas, que era foi um período de treta do caralho. Por que eu não tô passando para vocês?
Primeiro, não tem no material do ângulo, e segundo, não cai muito. Mas não cai muito mesmo, viu, gente? Faz muito tempo que não cai numa grande prova, esse tipo de coisa. E como não está no material programático, eu acabei cortando. Mas só comentando para vocês, teve muito problema, muito. Teve a Guerra dos 30 anos. Foi uma guerra generalizada dentro da Europa, país contra país, principalmente movidos ao motivo religioso. Teve as guerras religiosas na França. Então teve um evento muito famoso, a Noite de São Bartolomeu, que tem aquela briga eterna entre huguenote e católico. Os huguenotes foram só assassinados pra caralho. Uma violência do cacete. A reforma protestante gerou muita violência na Europa, não pela reforma em si, mas porque depois a gente teve um monte de guerra atrelada a isso, tá bom? Beleza, vimos as reformas religiosas. Agora vamos ver a resposta da igreja a essas reformas, que é a contra-reforma. Contra-reforma nada mais foi que medidas adotadas pela Igreja Católica para tentar barrar o avanço protestante, ok? Então, é tipo assim, ó, Lutero falou, olha, igreja, você fede, o Thomas Milton falou, nossa, o que eu acabei de falar? Falou, olha, igreja, você fede, o Calvino falou, olha, igreja, você fede, o Henrique VIII falou, olha, igreja, você fede, e agora a igreja vai falar, não fedo porra nenhuma. E aqui tá alguns pontos do porquê eu não fedo. Então, são medidas que a igreja adotou para tentar barrar o avanço do protestantismo, ok? Primeiro, latim vira língua facultativa no culto, agora elas não precisam ser, as missas não precisam necessariamente ser celebradas em latim, pode ser na língua pátria dos lugares. E aí tem as outras coisinhas, né? Primeiro, Tribunal da Santa Inquisição, que já existia, mas estava desativado, ele é restaurado. Tribunal da Santa Inquisição, a gente conhece muito bem, as bruxas, bem, de queimarem vivos as pessoas, e esse tipo de coisa, e julgar se é pecado alguma coisa ou não. Ó, um negócio que eu nunca vi cair em vestibular, mas que eu acho muito interessante, eu quero comentar, porque eu vejo na minha mente uma questão sobre isso algum dia, pelo menos um textinho. O livro que condenava, a gente tá com tempo hoje, que é só ler rapidinho. O livro que condenava a bruxaria é esse aqui. O Martelo das Bruxas, também chamado de Maledictus, algum negócio assim, como é que é mesmo? O nome em latim dele? Qual que é o nome dessa porra, Jesus? É Maledictus ou algum negócio assim? Malus, Maleficus, Maléficas, para esse nome. Aqui, Malus Maleficarum. Lembrei não, né? Eu vi. Esse é o livro que popularizou a caça às bruxas. Olha que interessante que eu vou falar para vocês agora. Até então, a bruxaria era um evento que poderia ser atrelado tanto a homens quanto para mulheres. Você poderia ter um bruxo. Poderia ter um homem bruxo. Não teria problema quanto a isso. A bruxaria em si, esse termo vem de algumas religiões germânicas, pagãs germânicas. Então, os druidas, esse tipo de coisa. Você não precisa entrar em detalhes disso. Vocês têm que saber bruxaria podia ser para homem e para mulher. Depois do Martelo das Bruxas, isso acaba. Bruxaria vira exclusivamente coisa de mulher. Só poderiam ter bruxas agora. Olha que interessante. Interessante não, é terrível, mas é bem interessante, é bem legal. E o Martelo das Bruxas, gente, nada mais, nada menos que um grande tutorial de como você identifica uma bruxa, como você tortura uma bruxa e como você acaba com a bruxaria. De verdade. Isso aí foi muito importante. Todo inquisidor da Igreja Católica tinha uma cópia, e aí ele literalmente lia o livro e falava a sentença. Uma coisa interessante aí para vocês. Eu vejo muito uma questão de vestibular disso, mas enfim. Além disso, a Igreja Católica criou o Index Librorum Prohibitorum, é um nome chique para falar a listinha da censura, era uma lista que tinha uma série de obras que seriam proibidas, a divulgação, a impressão, esse tipo de coisa. Então, aqui começa a cair algumas obras que a gente viu no Renascimento, na aula do Renascimento. Os livros do Copérnico, que ele escreveu sobre o heliocentrismo, Index. E ele foi julgado pela Santa Inquisição, queimado vivo. Alguns livros do Martin Lutero, esse tipo de coisa, Index. Esse tipo de coisa. Era proibido, tá bom? E, por fim, eles criaram a Companhia de Jesus, para tentar expandir a fé cristã para o mundo. Companhia de Jesus, que vocês devem conhecer como jesuítas, e o resto é história. Alguma dúvida? Pera aí, um minutinho. Assim, Henrique criou a igreja anglicana pensando em concentrar poder, ou foi uma consequência, algo causal? Então, Cindy, pelo que eu li, não sou especialista em nada, pelo amor de Deus, gente, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, só tenho 6 anos de idade,
mas pelo que eu li, isso é uma questão muito controvertida dentro da historiografia, porque o Henrique VIII era uma pessoa muito católica, muito mesmo. Ele defendia a autonomia do Papa, a soberania do Papa, até que chega um momento que ele muda de ideia. Se ele muda de ideia para concentrar o poder, ou porque, sei lá, ele foi iluminado, eu não sei se dizer. Mas creio eu que teve sim um papel dele querer concentrar o poder na mão, a gente está na época do absolutismo, afinal de contas, tá bom? Ô, Edu, o que você tinha falado dos holandeses? Eu queria pegar essa parte porque eu achei interessante, vai que cai no exercício futuramente. Guerras religiosas, gente. É isso, né? É isso, né? Eu O acho. quê? Eu falei Dos holandeses? que teve guerra na, tipo, generalizada. Foi isso? Mas por quê? Mas por quê? Não, Porque- por quê que dos holandeses? Você tinha falado alguma coisa dos holandeses, eu fiquei, ué. Os Do holandeses, anglicanismo, que começaram a perseguir, porque Não, queriam gente. influenciar. Os irlandeses. Eu escrevi errado. Os irlandeses, pelo amor de Deus. Da ilha da Irlandês, Irlanda. eu acho que eu falei errado. O que que é? Fala aí. O que que era? É que assim, a Irlanda, desde 900 e pouco... Gente, a gente vai ter um... Eu vou escrever um material complementar de vocês da história da Irlanda. É uma coisa interessantíssima e é uma puta uma história triste do caralho, mas enfim. A Irlanda, quando ainda era independente da Inglaterra, em 900 e pouco, ela se converte ao catolicismo. E quando a Inglaterra invade a Irlanda, anexa a região, e Reino Unido, piriri pororó, depois que o Henrique VIII cria o anglicanismo, ele tenta impor o anglicanismo à Irlanda. E dá um problema... Todos os reis, na real, quase todos os reis tentam impor o anglicanismo na Irlanda. E dá um problema fudido. Porque, assim, a Irlanda do Norte, onde hoje em dia é a Irlanda do Norte, é majoritariamente protestante. Ou seja, está de acordo com a Igreja Católica. A Irlanda do Sul, não. A Irlanda do Sul é majoritariamente católica. E aí, eles estavam loucos com esse negócio de impor a religião. E deu um puta de um problema, gente. Isso é um problema, assim, quase milenar na Irlanda. Teve muita guerra, muita gente morreu, foi uma coisa muito triste, sabe? E aí, é um dos eventos das guerras religiosas. Ah, Vou fazer- mas a do norte era anglicana, então. Porque Não, era olha só, protestante. Irlanda do Norte não existia nessa época, tá bom? Era Irlanda, era a Ah. ilha da Irlanda. Hoje em dia Tá. existe Irlanda do Norte, beleza? Uhum. Gente, ó, página 301, vocês têm acesso ao PDF dos exercícios, façam o 1 e o 2 e a gente corrige, tá bom? Mas uma parte se converteu, é isso? Eu não entendi. Uma parte virou Sim, protestante. sim. Na Irlanda, Anglicano, sim. né? Eles conseguiram converter uma parte, principalmente com acordos de nobreza, esse tipo de coisa, mas a outra boa parte estava muito puta com a Inglaterra. E aí deu Beleza. um problemaço. Você acha que eu tenho que gravar a resolução de exercício? Ou... Não precisa, Edu, isso já tem um plural já. Tá, então, ó, gente que tá vendo a gravação, ó, não olhem o chat. Ah, não, pera. Eu ia passar o gabarito. Não, o dos exercícios de sala não tem resolução. Então, é isso que eu ia falar agora. Então, acho legal gravar, né? Grava. Beleza. Então, ó, gente, quem quer se concentrar agora, me muta, que conforme vocês vão tendo dúvidas no chat, eu vou respondendo. Tem mais alguém com mão levantada aí? Pode falar. Edu, essa parte que a igreja considera as mulheres por serem bruxas, somente mulheres, tem a ver com todo aquele misticismo da mulher ser um ser misterioso, do renascimento e pipipipopopó? Meu Deus, eu te mutei. Você tá mutado. Tá Desculpa. mutado. Você tem esse poder? Ai, eu não sabia que Gente, tinha poder. Esse aí, ó. abaixa a ditadura. Abaixa. Mentira, tô brincando. Pelo que eu tinha lido, na realidade, sabe aquele esquema da mulher teoricamente ter sido culpada pela corrupção do Adão, aí expulsar os homens do paraíso, e aí deu aquela... Eu vi que esse foi o grande argumento. Eu não sei se tem mais além disso, mas foi. Gente, Martelo das Bruxas é uma leitura bem chata, na real. É bem chatinho de ler, porque é bem difícil, uma linguajar meio chato, mas é interessante ler sobre o Martelo das Bruxas. Foi uma mudança de paradigma muito grande. Assim, só complementando para vocês, os druidas, eles eram... Nunca vi isso cair no vestibular, tá? Os druidas, eles eram de religião céltica, os celtas, tá bom? Então, a religião lá os gaélicos também tinham esse negócio de druida, de força da natureza, de fazer umas bruxarias, esse tipo de coisa. E a Igreja Católica não gostava disso não, tio. Não gostava disso não. E a herança dos druidas, os druidas podiam ser tanto homens quanto mulheres. E a bruxaria vem disso. A ideia de bruxaria vem disso. Só que, quando lançaram o Martelo das Bruxas, esse cara, eu não lembro o nome do cara que escreveu essa porra. Aqui, ó. Algum desses dois, eu não lembro qual dos dois,
ele defendia a tese que não, bruxaria é uma coisa exclusiva só de mulher. E meio que pegou. A igreja falou, beleza, então só de mulher, e aí deu o que deu. Ó, 1:10 a gente corrige os exercícios, viu? Página 301. É isso, né? A gente não tem, Santo. Você tem o PDF, não tem? Mas coloca aí, coloca como apresentação pra gente Mas é porque aí eu não assistir. consigo ver o chat, né, criança? Ai, meu cristal, Vai. beleza. Acesse o plural, vem aqui. 1:10 a gente vai corrigir. 1:11, porque a gente perdeu 1 minuto nessa. Ô, Edu, Pode falar. eu tenho uma dúvida que, tipo, sei lá, eu não sei se você já falou isso na aula, mas, tipo, acho que não entrou na minha cabeça. Eu nunca entendo como é que a igreja, tipo assim, do nada, entendeu? Auge, entendeu? Eu mando nessa porra toda, o mundo inteiro, uma influência do caralho, assim. Meu Deus do céu, tá gravando. Gente, perdão. Mas Pode assim, falar. Mais palavrão que eu falo. então, mas assim, tipo, meu, como é que eles chegaram nesse poder todo, sabe? Tipo, eu não entendo, assim, real. Vamos lá. A partir do momento que o Império Romano colocou a Igreja Católica como religião oficial do Império, única religião oficial do Império, e os povos bárbaros que invadiram o Império Romano posteriormente também continuaram com o catolicismo como religião do Estado. Não, mas assim, tipo, de onde surgiu o catolicismo? Por que que o Império Romano falou que era o catolicismo? De onde surgiu? Entendeu? Você quer a resposta mais mística, que é a resposta que eu sei, ou talvez uma análise mais sociológica aí e tal? Ah, eu queria sociológica, né? Não, os dois, né? Vamos lá. Tá bom. Gente, isso é uma história muito legal, na realidade. O cristianismo, ele se espalha porque, enquanto eles ainda eram perseguidos, então o Império Romano tacava judeu, tacava cristão nas arenas, e pros leões comer. Isso não aconteceu tanto assim, mas aconteceu. Tacar pros leões comer, esse tipo de coisa. Os cristãos, e isso é fato, eles morriam sem gritar, sem estar em desespero. E, porra, isso é muito foda, cara. Vamos combinar que você joga alguém pro leão e ele é tão convicto na fé dele que ele morre sem esboçar um tiquinho de coisa assim. É um bagulho muito foda. Eu ficaria impressionado particularmente. Tinha algumas coisas que o cristianismo pregava que eram interessantes para a população geral. E aí a população, aos poucos, meio que na marginalidade, vai começando a se converter ao cristianismo, cara. Então, aquele negócio, é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aquele negócio da hora que Jesus fala, que quase ninguém leva em conta. Mas, enfim, o cristianismo tem esse apelo popular. Ele tem esse apelo popular. Então ele vai se espalhando, até que chega um ponto que ele vira a religião oficial do Império. Reza a lenda que quem descriminaliza o cristianismo, olha que termo absurdo, mas quem descriminaliza o cristianismo é o Constantino. Eu falei isso para vocês, no Edito de Milão. Ele reza a lenda que a mãe do Constantino, que a Sofia, que hoje em dia é Santa Sofia, ela teve um sonho, falou pro filho que essa perseguição de cristão estava muito errado, ele tinha que parar com isso e parará. Aí ele fala, nossa, é verdade, ele é iluminado pelo Espírito Santo e para com a perseguição de cristãos, e ele, em seu leito de morte, se converte ao cristianismo. Essa é a lenda. Mas a real é que a igreja estava tendo muita influência. Muita gente do Império Romano estava se convertendo por vontade própria. Entendeu? Então a pressão para que isso acontecesse era muito grande na época, porque o cristianismo tinha esse apelo. Ele tinha esse caráter de massas, ele começou a se espalhar, tanto para a população mais pobre, quanto para os patrícios, esse tipo de coisa. Até que chega um ponto que fica tão popular, que as pessoas simplesmente falam, ô, bora fazer a religião oficial. É isso. Um movimento, cara, é tipo assim, por que o islamismo tem tanto poder, esse tipo de coisa? Também tem a parte do mérito próprio da religião de se espalhar, entendeu? E aí as pessoas irem para essa própria fé e, por causa disso, exercer influência, entendeu? O budismo. Caralho, que doido. Meu Deus. Legal, Nunca né? tinha pensado nisso. Obrigada. Imagina. Se tiver mais alguma dúvida, gente, senão daqui 2 minutinhos a gente corrige os exercícios. A aula foi de boa, né? Bem tranquilinha. Graças a Deus. Compensação aos frutos da idade. Não, engraçado que, tipo assim, já é 1:10 e ele tá tipo, não, a aula foi de boa, foi tranquilinha. Era pra eu estar almoçando. Desculpa, gente. Mas não foi eu que marquei esse horário, não. Era a hora que tinha. Você sabe que ela acaba 1 hora, né? Você sabe, né? Eu sei que a gente tá passando tá. um pouquinho. Ah, Eu tá. sei, desculpa, Não, gente. é só por... Falei, não, será que ele acha que a aula acaba 2 horas? Não é possível. Não, tá maluco? Edu não Mutado. consegue. Ou você se mutou?
Mutaram! Nossa! Foi Gente, mutado tem muita gente com esse poder, não tô gostando disso, não. Não, mas dá pra mutar, dá pra Exercício mutar também. o professor. Eu só vi ele parando de falar, tipo, do nada. Ué, Ah, eu É. também Professor, consigo! Que legal, Gente, mano. Desculpa, eu queria que testar pra ver se absurdo, que dava certo. absurdo, gente, que absurdo. Eu consigo mutar os outros? Eu não sei. me muta então. Vê aí se você consegue me mutar. Agora vai ficar essa briga de mutar os outros. Ah, adorei! Vai, gente, vamos corrigir que tá todo mundo com fome, vai. Ô, Eu já Edu, passei do horário. rapidinho. O que foi Oi, a pode Inquisição falar. Espanhola? Inquisição Espanhola foi uma divisão da Inquisição que ela perseguiu as pessoas, basicamente. Então, a Santa Inquisição, o Tribunal da Inquisição, aquele negócio lá, entendeu? Tipo, Mas na Espanha. isso, mas tem Inquisição em tudo quanto é lugar. Tá bom, obrigada. Beleza, vamos lá, gente. Ô, caralho, eu coloquei no lugar errado. VUNESP. A imagem reproduz um alto de fé. Essas cerimônias, ocorrem em todos os países da Europa e nas Ô, regiões... Du, aumenta um pouquinho aí, por favor. Desculpa interromper. Não dá Não, pra enxergar pode falar. direito. Aumenta. É que tá aqui em Full HD, hein, gente. Vocês veem que tem Agora sim. um povo Minha sendo miopia queimado agradece. vivo, né? Tem um povo sendo queimado vivo aqui. Beleza. A imagem produz um alto de fé. Essas cerimônias ocorreram em todos os países da Europa e nas regiões colonizadas por portugueses e espanhóis. Gente, é aquele negócio de generalização, né? Aconteceu em um monte de lugar? Aconteceu. Aconteceu na colonização? Aconteceu. Mas em todos os lugares da Europa? Complicado. Complicado, entendeu? Não sei. Vocês sabem se, sei lá, na Lituânia, no reino dos lituanos, isso aconteceu? Eu não sei. Entendeu? Generalização. Não é em todo lugar. B. Permitiram a difusão do catolicismo e tiveram um papel determinante na erradicação do protestantismo na Europa Central. Porra, da hora, tão erradicado que a Alemanha majoritariamente é protestante, a Inglaterra majoritariamente é protestante. Não, não deu certo. C. Eram conduzidas por autoridades leigas, pois a Igreja Católica não tinha vínculo com a perseguição e a punição dos hereges. Nossa, gente, realmente, é isso aí, hein? Não. Tinha um caráter exemplar, expondo publicamente os réus forçados a pedir perdão antes de serem encaminhados para execução. Essa é boa. Vamos ver as outras para ver se ela está certa. E visavam a executar os judeus e islâmicos, não atingindo os protestantes nem católicos romanos ortodoxos. Gente, também queimaram bastante protestantinho aí, bastante gente foi para a fogueira. A alternativa correta, cadê meu lápis? D. Beleza? 2, GV. Eita. Eu caí? Vocês estão vendo aqui? Não? Beleza, é porque apareceu aqui o erro de internet. Que medo. GV. Um famoso escândalo político foi o de Antônio Pérez, que em 71 era secretário de Estado de Filipe II, tendo alcançado um dos postos mais importantes na monarquia. Por rivalidades, viu-se envolvidos em intrigas internacionais. Conhecia todos os segredos da coroa, tendo absoluto controle sobre o tesouro. Foi acusado de vender cargos de suborno e de trair segredos de Estado. Filipe viu um caminho para atingi-lo, a Inquisição. Tinha de ser acusado de heresia. Foi difícil encontrar provas contra seu catolicismo, mas o confessor do rei conseguiu-as. Mesmo sendo íntimo amigo do inquisidor Mor e tendo o apoio da população de Saragoça, Pérez foi executado de herege. Conseguiu fugir e morreu em Paris, e conforme testemunhou, o núncio apostólico da região sempre viveu como fiel católico. Aqui é interessantíssimo, gente, que é o Estado se utilizando da Inquisição para concentrar algum poder ou para vingança. Vocês querem um exemplo disso que aconteceu? Jacques de Molay. Jacques de Molay foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários. Ele também foi acusado injustamente de heresia pelo rei Filipe o Belo da França. O rei Filipe o Belo queria que os templários acabassem, os templários tinham muito poder, muita influência, ele queria que acabassem e concentrassem o poder nas próprias mãos. Ele acusou o Jacques de Molay e outros templários, o Geoffrey de Charnay, Godfrey de Gonville, de heresia, e 2 deles, incluindo o próprio Jacques de Molay, foram queimados vivos na fogueira, apesar de nunca terem provas contra eles, concretas. O Estado se usa... Ai, caralho, coloquei no negócio errado. O Estado se usando da Inquisição para pegar poder para ele mesmo. A partir do texto, é correto concluir que a Inquisição Espanhola, ampliou suas prerrogativas às nações europeias menos fiéis ao poder do papado, com o intuito de ampliar o número de seguidores. Gente, olha, não é isso que o texto diz, tá bom? Simplesmente não é. A Espanha não tinha essa bola toda, né?
Perdeu parte de suas atribuições e poderes a partir da Contra-Reforma Católica. Muito pelo contrário, né, gente? Conforme deliberação do Conselho de Trento. Ah, eu não sei o que é Conselho de Trento, não tem problema. Você não precisa saber só a parte da Contra-Reforma, beleza? Manteve durante a sua existência secular vínculos essenciais com a questão religiosa, excepcionalmente confundidos-se com a questão política. Excepcionalmente, preste atenção nessa palavra, porque a primeira parte estava certa, ó, manteve durante a sua existência secular, secular, né? Vínculos essenciais com a questão religiosa, beleza? Excepcionalmente confundidos com a questão política, excepcionalmente não, isso acontecia muito. D. Resumiu sua atuação a alguns poucos casos exemplares, com o intuito de evitar a propagação do islamismo e das igrejas reformadas. Tinha mais coisa aí nesse meio, mas não foram poucos casos exemplares. E, apesar de suas fundamentações religiosas, esteve vinculado ao Estado e serviu aos interesses de grupos ligados ao poder. Perfeito. Perfeito. Alguma dúvida? Vou parar de gravar aqui.